dia a todos. Meu nome é Everly Cristine, sou aluna do estágio supervisionado de formação de professores de ensino fundamental, orientada pela professora Sâmia Nascimento Sulaiman, e estou aqui com o meu professor supervisor, Anderson, que está atuando na minha escola campo de estágio, escola estadual não, perdão, escola municipal, professora Terezinha Paulino. Podemos começar, professor? Pois não, fique à vontade. Bom, primeiro a gente vai começar com a apresentação pessoal. Poderia nos dizer seu nome completo, origem, primeiras memórias, interesses e características pessoais que o senhor gostaria de compartilhar para que a gente possa criar um pouco de conhecimento sobre você? Sim, claro. Meu nome é Anderson Menezes da Silva. Eu tenho origem em Natal mesmo. Minha mãe já trabalha no contexto escolar, uma vez que ela é merendeira. Meu pai é falecido, eu perdi aos 10 anos de idade. E, assim, sempre eu tive uma boa relação com o contexto escolar, com a escola como um todo. As minhas memórias são sempre interessantes, são sempre saudosas, do ponto de vista até mesmo do comportamento e do estudar como um todo. Não era aquele aluno trabalhoso, então isso fez com que, de certa forma, eu já tivesse essa afinidade maior com a escola. Então, eu acredito que a minha vida, os meus aspectos pessoais também, de certa forma, estão intrinsecamente ligados com o contexto escolar. Acho que basicamente é isso. Além de ser professor, o senhor tem algum hobby, alguma coisa que gosta de fazer, algum interesse fora, né, do trabalho? É, eu gosto muito de viajar e gosto muito de motocicleta. Então, sempre que possível, eu consigo conciliar os dois. Viajar de moto, eu acredito que é um hobby bem interessante que eu sempre que possível faço. No, Agora está um pouco mais complicado, porque eu fui pai recentemente esse ano. O meu filho mais velho só tem 2 anos, então fica um pouco difícil de darmos esses pequenos luxos a nós mesmos. Mas eu acredito que é isso. Bom, então a gente vai seguindo para a sua formação docente, né? Poderia nos contar qual foi a sua formação, em qual foi o curso, a instituição, qual foi o ano, se fez alguns outros cursos, especializações, e o que te levou para a carreira docente e o que te marcou nesse período de formação? Perfeito. A minha graduação ela inicia em 2009. Em 2009, na UFRN, foi a minha instituição na qual fiz letras, ainda permitia a possibilidade de você ter duas matrículas públicas. Então, nesse ano em específico, ainda tinha o vestibular da Compev e no IFRN você tinha você tinha o vestibular elaborado pela FUNCERN do IFRN. Eu ainda não tinha certeza daquilo que eu iria fazer, mas na minha família eu tenho primas que são professoras, eu tenho um primo quase tio que é professor, inclusive hoje ele é professor no IF, então essa veia mais da docência sempre esteve presente. E ao gostar muito da disciplina de língua portuguesa, eu escolhi língua portuguesa. Para manter a mesma linha, uma vez que a gente precisava também estudar para as discursivas, eu escolhi geografia no IFRN e tive a grata surpresa de ser aprovado em ambos. Então eu fazia letras a partir de 2009 na UFRN pela manhã e fazia geografia à noite no que naquele momento passava a ser chamado de IFRN, outrora Cefet, e mais antigamente ainda a Escola Técnica, a ETFER. Aí esse curso de letras eu consegui fazer entre 2009 e 2013. De geografia eu precisei atrasar um pouco, uma vez que eu priorizei o curso de letras, mas eu ainda consegui concluir ambos. Eu acho que eu concluí geografia em 2014, se eu não me engano. Ao concluir a graduação em letras, língua portuguesa e literaturas, eu já fiz a especialização em leitura e produção de textos e foi aí que parei a minha vida acadêmica, né? Pretendo retornar, futuramente fazer um mestrado, mas por enquanto eu parei. Na graduação em letras, já no finalzinho do segundo período, eu consegui a aprovação numa bolsa de monitoria.
Então, essa bolsa da monitoria foi um primeiro contato e, a partir daí, a minha inserção gradativa nas escolas foi ocorrendo. Até porque, naquele período, você não tinha aquela exigência do diploma. Se eu não me engano, essa exigência ela passou a ser mais fiscalizada entre 2011 e 2012. Aí coincidiu com a minha conclusão e eu já pude assumir as salas de aula de fato. Acho que basicamente é isso. Em relação ao que me marcou nesse período de formação, em específico, foi um choque nos primeiros semestres, porque ao entrar no curso de letras, eu mesmo me havia criado uma expectativa que você estudaria gramática, que você estudaria aquele português visto no ensino fundamental e no ensino médio, e você vai para todo um contexto mais amplo, um contexto mais completo, em que você vai estudar teoria da literatura, fundamentos da literatura ocidental, até mesmo a linguística. Então, eu não tinha, naquele momento, essa percepção. Então, eu acho que isso me marcou, até de certa forma, negativamente. E, positivamente, a forma como os mais variados professores trabalharam ao longo do curso. A professora de literatura portuguesa teve uma ideia porque a gente ensinasse o Alto da Barca do Inferno. Então, isso foi uma memória muito boa. E N outras experiências positivas nesse aspecto. Acho que é isso. Estando assim, sabendo que a gente está quase há uma década, né, de formação, o senhor se formou em 2013, próximo ano vai ser 2023, vai completar, né, uma década de formação de letras. O que é que o senhor vê que mudou um pouco do que era ensinado na época e foi se atualizando com a sua prática em sala de aula? Eu acredito que não somente a prática, mas até mesmo os próprios recursos digitais, eles transformaram o fazer pedagógico. Você tem uma influência muito grande da tecnologia, dos equipamentos, dos dispositivos no nosso contexto educacional. Então, se ali, iníciozinho de 2010, entre 2010 e 2012, você tinha ainda uma aula muito expositiva, você tinha uma aula muito voltada para o professor e ao quadro. Com o passar do tempo, com a influência dos aspectos tecnológicos, em específico o ensino regular, ele foi transformado. Então, eu acredito que esse é o primeiro impacto. Em específico, não somente no ensino fundamental e no ensino médio, mas no contexto como um todo, de maneira regular. Essa característica ela não é observada na EJA, mas eu acho que a EJA a gente pode deixar para falar as especificidades mais adiante. Em relação ao conteúdo em si, eu acredito que a mudança mais significativa ela ocorre agora a partir da aprovação da BNCC, que os próprios materiais didáticos eles trazem novas roupagens, eles fazem outros recortes específicos até para os objetos de conhecimento. Então, eu acredito que as maiores transformações elas são nesses aspectos. Em resumo, eu acredito que o professor ele ainda é basicamente o mesmo, mas o que mudou na prática foi o aluno. Acho que é isso. Continuando sobre essa questão sobre prática docente, né? O senhor poderia nos dizer qual a sua experiência profissional, no caso, quando começou, o senhor já adiantou um pouco, né? Quando começou a trabalhar como professor, que cargos exerceu, aonde trabalhou, onde trabalha atualmente e que atividades realiza e como enxerga essa sua atuação docente. Pronto, vamos lá. Eu comecei a trabalhar já no ano de 2010. O meu primeiro contato ele foi mais voltado para a aula particular. Eu acredito que a maior parte dos professores eles passam por essa experiência. Aí logo em seguida fui trabalhando naquelas escolinhas que sistematizam as aulas de reforço de maneira mais específica. E o meu primeiro contato, a minha grande escola que eu atribuo, foi ao CAD, ao Centro Avançado de Ensino, que tem como público específico a EJA. E daí o meu primeiro contato com a EJA. Eu cheguei a trabalhar nas 3 unidades do CAD, tanto na do centro, como na Zona Norte e também na de Parnamirim. E tem até uma frase engraçada que a gente na sala dos professores dizia: quem dá uma boa aula no CAD, dá uma boa aula até no inferno, para você ter assim um controle absurdo da sala de aula. E eu me recordo que no meu primeiro semestre, isso até lecionando geografia ainda,
meu primeiro contato, a coordenadora, a diretora, ela ficava quase que diariamente na sala para me dar algumas informações, alguns toques sobre postura, sobre comportamento, domínio de sala. E a partir disso, eu acredito que eu tive uma formação uma, uma formação continuada muito sólida do ponto de vista de domínio de sala. E a partir daí começaram a surgir outras oportunidades em outras escolas. Eu trabalhei de maneira mais direta, eu trabalhei em várias escolas, mas de maneira muito temporária, assim como no próprio Hipócrates, no próprio Dom Marcolino, mas em seguida eu fui para o Nossa Senhora de Fátima, eu cheguei a trabalhar 3 anos lá, se eu não me engano, e comecei a transitar e a procurar as escolas, só que em 2016, em 2015, começa a abrir uma grande quantidade de concursos. Você tinha concurso para a Prefeitura de Natal, Parnamirim, até mesmo para as prefeituras aqui da região do Potengi, São Paulo Potengi, Santa Maria, São Pedro, etc. E eu resolvi fazer. Fiz o concurso para a Prefeitura de São Paulo Potengi, alguém entrou com algum processo no Ministério Público, esse concurso ficou suspenso, quando eu já nem tinha mais esperança, recebi a carta de convocação. Aí, no ano de 2000 sim, havia até esquecido, ainda em 2014, de 2014 para 2015, eu também comecei a trabalhar no Ciências Aplicadas como professor específico da disciplina de dependência, na modalidade dependência. Só dava essa disciplina lá. E aí, em 2016, eu fui chamado no concurso de São Paulo Potengi, tive uma grata surpresa, tive que reorganizar meus horários, encaixar tudo, uma vez que, inicialmente aqui, eu deveria ocupar um turno, foi quando eu precisei sair do Nossa Senhora de Fátima, ficando apenas no Ciências Aplicadas e no CAD. Aí, no Ciências Aplicadas, surgiu a vaga da disciplina de Geografia. Aí eu abri mão das aulas na dependência de língua portuguesa e assumi turmas de sexto, sétimo, oitavo e nono ano de Geografia. Um desafio bem interessante, um crescimento do ponto de vista docente gigantesco para mim. Fiquei lá até o ano de 2018, quando eu fui convocado na Prefeitura de Natal. Aí, por ficar naquele dilema, saber se eu ia conseguir ficar pela manhã, pela tarde, ou até mesmo atuar à noite, eu acabei me desligando do Ciências Aplicadas e ficando apenas no que agora é Complexo Ensino Noio de Ramalho. Eu até acabei, são tantas escolas que a gente acaba esquecendo. Eu havia entrado também no Noio de Ramalho em 2016, ali conciliando, surgiu uma oportunidade, o professor havia sido desligado, fiz a seleção, entrevista e assumi já em 2016. A época era Henrique Arciano, escola doméstica, essa integração, ela veio ocorrer agora recentemente, e nessa época eu trabalhei lá no Noio de Ramalho, em específico com o professor de redação, primeira e segunda série. E assim fui. Redação, primeira e segunda série, 2016, 17, 18. 18 me desligo do Ciências Aplicadas. Em 2017 ainda também peço demissão do CAD e passo a atuar de maneira mais voltada para a redação no ensino médio. Em 2018, agora no Rio de Ramalho, surge a oportunidade que eu assumisse também turmas de oitavos e nonos anos. Então, minha carga horária aumenta lá, eu tenho que fazer alguns ajustes, e assim vou fazendo, e consegui conciliar. No ano de 2019, muda a coordenação no final de 2018 para início de 2019, muda a coordenação do de Ramalho. E lá eles voltam com um projeto que havia tido anteriormente, de coordenação diária. E nesse momento eu tive a grata surpresa de ser convidado para ser o coordenador, o supervisor da área de linguagens. Então, esse momento foi assim um salto muito significativo na minha carreira, porque eu tive que aumentar minhas leituras e até mesmo estudar para apresentar uma orientação mais voltada para a área de literatura, que apesar de ser formado em letras, eu não tinha uma atuação profissional voltada para esse aspecto, até mesmo para a área de artes, educação física, e tentar buscar maneiras de
coordenar, supervisionar a área de linguagens como um todo. Então, a partir daí, eu cheguei no estágio, digamos assim, que eu estou agora. Eu sou professor aqui em São Paulo do Potengi, professor de língua portuguesa de ensino fundamental, atuo de maneira mais direcionada nos 8º e 9º anos, mas esse ano em específico eu peguei 2 turmas de sexto. No Complexo de Noite de Ramalho, hoje eu estou do nono ao pré, nono com turma de redação, primeira e segunda série com interpretação e pré com redação, isso entrando nessa área de linguagens, e lá no Terezinha Paulino eu sou professor do nível 3, como você já sabe. Acho que basicamente é um resumo, algumas coisas aqui a memória falhou, mas basicamente é isso. Em relação ao enxergar a minha atuação docente, eu entendo que, de certa forma, eu transito em 3 universos muito distintos. O aluno da rede privada, em específico o aluno do ensino médio, ele tem, assim, toda uma percepção de mundo completamente voltada para a realidade que o cerca. Isso tem reflexos do ponto de vista familiar, do ponto de vista suporte, até mesmo do apoio financeiro. Então, você tem uma realidade muito específica para esse grupo. Aqui em São Paulo Potengi, onde eu estou nesse exato momento, eu tenho uma realidade bem diferente. É uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, tem uma população bem menor. A nossa escola, pela manhã, recebe alunos que estão mais localizados na zona urbana. À tarde, a gente já tem alguns alunos, ou a maior parte dos alunos são oriundos da zona rural. E à noite, em específico, o público da EJA, você tem já uma outra perspectiva. Você tem aquele aluno que já trabalha aqui por algum motivo ou por alguma escolha, não teve como concluir o ensino regular no prazo estipulado. Então, na minha visão, a minha atuação profissional, ela tem esses detalhes. Em específico, pegando só essa reta final, o que me marcou muito no Noio de Ramalho, eu tive a honra e a satisfação de poder lecionar para a filha da nossa atual diretora. E no ano passado, ao obter uma nota de 980 no Enem, ela fez um gesto de reconhecimento e de gratidão pelo todo o acompanhamento que eu fiz no nono, primeira, segunda e terceira série. Aqui em São Paulo do Potengi, eu tenho elementos que me marcam. Ao transitar, ao andar pela cidade, eu encontro já vários alunos em vários espaços aqui. Eu já estou aqui desde 2016, 6 anos, então eu tenho alunos que trabalham em supermercado, eu tenho alunos que passaram até em concurso público e prestam serviço para a prefeitura, tem um aluno aqui que já montou blog. Então, a minha atuação aqui, o que me marca aqui é saber que eu já consegui deixar marcas em várias pessoas, em vários alunos. E na EJA em específico, uma aluna me marcou de maneira muito significativa. Foi uma aluna que, ao começar a fazer lá o nível 3, estava um pouco desencantada com a vida, com a situação, estava com pensamentos bem ruins e, por meio das aulas, até mesmo da turma como um todo, começou a interagir. E quando foi no final do semestre, no final do período, ela chega na sala, me dá um presente simbólico que eu não me lembro, mas mostra que havia feito uma tatuagem com meu nome no braço. E essa tatuagem, segundo ela, era para demonstrar toda a gratificação, todo o reconhecimento que tinha, porque, de certa forma, na percepção dela, naquele momento, pelas aulas ou pela maneira como a gente estava conduzindo a disciplina, ela tinha ressignificado, tinha mudado a vida e estava muito feliz. Então, assim, foi um choque, foi um momento bem, mas realmente foi muito significativo. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Sabendo então agora da sua trajetória, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a educação brasileira como um todo, do campo da educação desde a sua formação até o dia atual. O senhor comentou um pouco sobre a BNCC lá atrás, também poderia elaborar um pouco mais sobre isso e também sobre o novo ensino médio, vendo essa também disparidade que o senhor trabalhou nas escolas particulares e também nas escolas públicas. De maneira mais objetiva, eu acredito que, assim,
até observando a disposição de recursos de infraestrutura, eu acredito que a educação pública ela carece de maiores investimentos. Em relação a isso, seria necessário também valorizar o papel do professor, porque muitas vezes, principalmente o professor que só atua em escola pública, ele não tem condições e até mesmo não tem recursos para investir na sua própria formação, do ponto de vista de uma formação continuada, de fazer cursos, de se dedicar, de planejar uma aula com excelência, de elaborar materiais ou até mesmo de corrigir. Por causa dessa precarização, você acaba tendo que trabalhar dois, ou até como é o meu caso, trabalhar 3 expedientes para poder ter como é que eu posso dizer, uma renda confortável com aquilo que lhe é cobrado. Diante desse cenário, eu observo que a educação brasileira, de certa forma, ela está parada no tempo. Ela está parada no tempo, tem até uma máxima que diz, né, que nós temos escolas, o modelo de escola ainda, na maior parte das situações, ali do século XIX, você tem um professor ali que está meio que no século XX e você tem um aluno do século XXI. Então, você tem uma disposição das cadeiras dos alunos enfileirados, ainda dos princípios da formação das escolas. Você tem aí um professor que, apesar, não de maneira generalizada, mas você ainda tem uma grande quantidade de professores que, de certa forma, centram o conhecimento, mesmo tendo à disposição vários elementos, inclusive elementos do ponto de vista tecnológico, e você tem um aluno que está inquieto, que ele está, muitas vezes, ele fica entediado por estar numa cadeira, por ter que prestar atenção em algo que ele acredita que muitas vezes é abstrato, ou que não prende a sua atenção, que não provoca curiosidade. Então, eu acho que todos esses elementos contribuem para que você tenha uma série de conflitos, né, no sistema educação brasileira. Aí, digamos assim, depois dessa discussão, você traz aí a BNCC, que está reformulando o ensino médio como um todo, que vai trazer a possibilidade de que o aluno escolha itinerários formativos e disciplinas eletivas, e que você só tem como obrigatoriedade o ensino basicamente da língua portuguesa, da matemática e da língua estrangeira, e todos os outros componentes curriculares, todos os outros itinerários, o aluno formaria. Então, seria responsável pela sua própria formação. Então, de maneira muito, muito objetiva, eu acredito que o nosso aluno, ele, ao concluir o ensino fundamental, ele ainda não tem maturidade suficiente para poder escolher aquilo que ele vai cursar no ensino médio como um todo. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que você dar um pouco mais de autonomia seria interessante para a formação desse educando. Então, na minha visão, eu acho que a gente poderia e deveria encontrar um meio termo em relação a isso. Eu acho que, basicamente, é essa a ideia. Do ponto de vista observando agora somente a educação a partir do ponto de vista das escolas privadas. Elas tentam sempre se aproximar daquilo que é a realidade. Só que a escola privada ela tem uma característica, assim como toda empresa privada, ela antes de ser escola, ela é uma empresa privada. Então, ela vai oferecer os recursos, a disponibilidade de disciplinas, as aulas, mas por trás ali há uma necessidade de ser uma atividade economicamente viável, que gere lucro. Então, alguns ajustes podem ser feitos por causa disso. Em relação às escolas privadas, as escolas públicas, eu acho que seria interessante uma maior infraestrutura, uma maior disponibilidade de recursos para que esse professor seja capaz de promover uma aula com maior qualidade e que assim alcance os objetivos esperados. Eu acho que, em tese, é isso. Então, agora focalizando ainda na educação brasileira, mas colocando em tópico as necessidades educacionais especiais. Eu queria saber do senhor um pouco sobre o que você acha da legislação, das políticas públicas, questão até da formação docente, né? E que perspectivas o senhor enxerga nas escolas públicas, sabendo também que na nossa turma de EJA, que eu estava participando, a gente tinha alunos nessa realidade, né? Assim como o contexto da educação como um todo, eu acredito que do ponto de vista da necessidade educacional especial, todas as escolas elas ainda ficam muito aquém, elas ainda ficam
elas ainda deixam muito a desejar. Primeiro, por falta de profissionais capacitados que possam, de maneira, como é que eu posso dizer, suficiente, atuar para com esse aluno. Em específico nas escolas privadas, você tem um apoio, um suporte maior. As escolas, elas contratam um professor auxiliar ou até mesmo um estagiário, alguém que possa dar esse suporte de maneira mais direcionada, de acordo com a necessidade daquele aluno. Esse é um primeiro ponto. Em relação às escolas públicas, eu acredito que a legislação, ela ainda está muito, a legislação como um todo, tanto na privada na pública. Ela ainda está de maneira muito introdutória, eu acredito que são necessárias maiores discussões para que isso seja sistematizado de uma maneira mais sólida. Em relação às políticas públicas e até mesmo a formação docente, eu acredito que isso deveria partir das universidades. Eu não tenho ideia de como está hoje, mas pelo que eu me lembro da minha própria formação, a disciplina de Libras ou até mesmo esse lado mais da necessidade especial educacional era tratado como optativa. Não tenho ideia de como está hoje, então, mas eu acredito que isso deveria partir dessa área. Em relação ao apoio pedagógico e aos recursos, em específico, aqui em São Paulo do Potengi, eu tenho um apoio, nós, enquanto escola, temos um apoio muito grande, muito importante da Secretaria Municipal de Educação. O que eu não enxergo, o que eu não tenho na Prefeitura de Natal. Lá, em específico, no Terezinha Paulino, nós estamos sem a professora da sala de recursos especiais há um bom tempo. E a Secretaria ainda não mandou esse profissional especializado para dar esse apoio. Então, isso, de certa forma, acaba prejudicando o trabalho. E tem até um agravante que para o turno noturno, no qual funciona a EJA, parece que o empecilho, a dificuldade ainda é maior. Do ponto de vista da infraestrutura, na minha visão, depende muito da prioridade da gestão. Então, analisando a minha situação atual, por exemplo, aqui em São Paulo Potengi, a visão que eu tenho é que a atual gestão, ela priorizou investimentos na educação. Então, a nossa escola aqui recebeu recursos do ponto de vista tecnológico, de estrutura da sala de aula e até mesmo uma mini reforma. O que, na minha visão, lá em Natal, desde que eu trabalho na escola Terezinha Paulino, a gente não recebe. Então, eu acredito que, do ponto de vista da infraestrutura escolar, depende muito da gestão do momento, certo? E em relação à perspectiva, eu acredito que, para que a perspectiva seja boa, nós dependemos quase que exclusivamente, diretamente, dos políticos que estão no poder. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Perfeito. E agora, saindo mais do geral para sua especificidade, como é que essas necessidades educacionais especiais entraram na sua formação, se entraram, não é? E o que é que o senhor sente que ainda precisa saber sobre elas? E alguns exemplos, algumas especificidades dos seus alunos que o senhor poderia compartilhar? Eu acredito que o público com necessidade especial educacional, cada dia que passa, ele vai aumentar no contexto educacional. Então, como toda e qualquer demanda, como toda e qualquer necessidade, é fundamental que você, enquanto professor, se atualize, que você pesquise, que você entenda, que você conheça, para poder fazer da melhor maneira possível, seja adaptando, seja modificando, ou até mesmo transformando os objetos de conhecimento para que aquele aluno alcance. Em específico, nesse exato momento, lá na turma de nível 3 do Terezinha Paulino, nós temos, algumas alunas que chegaram até o nível 3, mas que trazem ainda sérias dificuldades de leitura, de decodificação, até mesmo da alfabetização de maneira mais simples possível, até mesmo no contato, na fala, na interação. Então, todos esses elementos, de certa forma, eles contribuem para que você busque alternativas.
Só que, de maneira bem sincera, é muito difícil você conseguir alcançar esse aluno ou essa aluna com essa dificuldade sem um suporte. E também, como eu já disse anteriormente, ao trabalhar 3 expedientes, eu não tenho como me dedicar para pesquisar, para estudar e para alcançar essa aluna sem um suporte adicional. Acho que basicamente é isso. E só como curiosidade, o senhor comentou sobre a matéria de Libras, né, e de educação especial. No currículo que a gente tem atualmente, Libras é obrigatório, somente a A1, então só a introdução. E a disciplina de educação especial ainda é uma optativa que eu venho tentando pagar já uns 2 semestres e não consigo por conta dos horários, que sempre ou não são no turno que é nosso, por exemplo, na UFRN a gente tem de matutino e noturno, geralmente é à Isso. tarde, então ainda quebra um pouco mais, né, no público. E vou ver se eu consigo de novo esse semestre, porque nos estágios eu tenho visto essa necessidade da gente ter realmente esse estudo e estar sempre se atualizando. E você cria um ciclo, não é? Porque você tem ali a necessidade, você tem a demanda, é necessário que seja apresentada uma oferta para que você, enquanto aluno, consiga corresponder essa expectativa e, ao chegar ao mercado de trabalho, de ter condições para atuar. Acho que é isso. Isso. Agora já fechando um pouco mais para a área que nós estávamos atuando no estágio, várias perguntas, né? Qual a sua relação com a EJA? Qual foi a sua trajetória para chegar a ser professor da educação de jovens e adultos? E o que o senhor viveu, o que o senhor pensou? Como é que o senhor agiu quando primeiro começou a trabalhar com esse público? Quais são as principais dificuldades, né? E o que o senhor acha que pode mudar para se oferecer uma educação mais significativa, né, para esses sujeitos? Vamos lá, a modalidade EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ela traz uma série de especificidades, e eu acabei esquecendo na hora que eu estava falando das minhas experiências, mas eu também já, assim que eu entrei no CAD, eu ainda trabalhei com a EJA no Instituto Padre Miguelinho, oferecendo uma disciplina chamada Formação Educacional para o Trabalho. Isso ali nos idos de 2013, 14, acho que até 2015. Acho que foi 13, 14. Era na gestão do governo antes do anterior. Porque eu associei, porque eu me lembro que para conseguir essa disciplina a gente teve que levar toda a documentação para a Secretaria de Educação, mostrar, enfim, teve todo um processo. Então, esse foi o meu primeiro contato foi no CAD, a disciplina no CAD, mesmo você tendo alunos ali, um fenômeno que alguns autores chamam como jovialização da EJA, você tem meninos cada vez, você tem adolescentes e adultos cada vez mais jovens estando na EJA, esse foi meu primeiro contato. E por ter sido o meu primeiro contato, de certa forma eu consegui entender que sempre que eu tivesse uma turma de EJA, haveria uma heterogeneidade muito grande. Então, de certa forma, eu já me adaptei a isso. Em específico com essa turma, essas turmas, eram 2 turmas, no Instituto Padre Miguelinho, eu percebi que à noite seria muito mais complicado. De certa forma, você teria que ministrar aquilo que seria o cronograma, o programa de curso, mas de uma maneira mais sintética, porque sempre vai ter aquele aluno que vai faltar, vai ter aquele aluno que trabalha, que vem um dia, falta 2, 3, vai ter aquele aluno que vem, está até em sala todos os dias, mas ele está cansado porque está trabalhando, vai ter aquela mulher que voltou a estudar depois de tantos anos porque foi mais cedo. Então, toda essa heterogeneidade me foi apresentada e eu fui tendo uma boa relação, assim como ainda tem até hoje, de perceber que as especificidades deles diretamente iriam interferir no processo de ensino-aprendizagem. No final de 2014, quando eu saio do Instituto Padre Miguelinho, e gradativamente minha quantidade de turmas no CAD foi reduzindo até que eu pedisse desligamento, de certa forma eu comecei a me distanciar da EJA, e eu só voltei no ano de 2018. Ao ser chamado no concurso da Prefeitura de Natal, eu tinha que fazer uma escolha, ou eu deixava minhas turmas
durante o dia na rede privada para assumir turmas na Prefeitura de Natal, ou eu teria que buscar uma escola à noite na EJA. Então, depois de várias idas à secretaria, porque uma vez que a vaga é aberta, você tem um processo em que a gestão precisa disponibilizar, informar para a secretaria que há uma vaga à noite, e a quantidade de escolas que ofertavam a EJA em 2018 já era pequena, hoje é bem menor, e você não tinha essa disponibilidade de vaga. Mas, no Terezinha Paulino em específico, quem estava era uma professora temporária, e existe uma prerrogativa que, nesse caso, o professor efetivo ele tem prioridade sobre professores temporários. Então, ao saber dessa vaga, eu comuniquei meu desejo de querer a vaga, até porque se encaixaria nos meus horários, e a professora foi relocada para outra escola. Então, foi aí que eu cheguei lá no Terezinha Paulino, e lá estou desde 2018. Aí, de 2018 até hoje, como são semestres, a cada 6 meses a gente vai mudando de turma. Então, esse contato com as turmas, eu já tive turmas maravilhosas, turmas bem amigas que entenderam, e turmas com muitas dificuldades, como você bem sabe que é essa que a gente está tendo agora. Do ponto de vista de viver, já vivi experiências gratificantes, como a que eu disse, da aluna lá que chegou a tatuar meu nome. O que eu penso e que sinto com relação aos contatos é uma dificuldade muito grande, são desafios, mas a gente faz de tudo para tentar superar essas dificuldades. E o que poderia mudar, o que pode mudar para oferecer uma educação mais significativa para esses alunos, eu acho que a gente já vem fazendo isso desde a pandemia. Durante a pandemia, a gente montou um grupo de estudo para ver quais são os objetos de conhecimento mais significativos para que a gente pudesse focar durante as aulas remotas. E, basicamente, os gêneros escolhidos, eles foram selecionados e eles são apresentados de modo a trazer uma aprendizagem significativa para aquela realidade. Então, por exemplo, ao trabalhar o gênero anúncio publicitário, a gente busca trazer anúncios publicitários da realidade de cada um daqueles alunos. E dessa maneira, essa aprendizagem ela vai sendo mais significativa, apesar das infinidade de desafios que a gente tem diariamente. Acho que basicamente é isso. O senhor já falou um pouco sobre suas conquistas, né, como professor, os alunos que o senhor conseguiu tocar, mas qual é, assim, um plano de vida, o impacto que o senhor procura causar no sistema educacional, né? Eu acredito que, de certa forma, isso faz com que esse impacto ele tenha diferentes maneiras de acontecer. Por exemplo, na rede privada como um todo, o meu maior impacto é quando o meu aluno, especificamente de redação, ele obtém uma nota acima de 900, acima da média, que é aquilo que a escola espera, que é aquilo que ele, de maneira particular, espera, até mesmo os pais, e isso vai reverberando, e esse impacto ele vai aumentando de maneira mais significativa. Aqui em São Paulo do Potengi, eu acredito que o meu impacto é deixar a minha marca, ser reconhecido, como várias vezes já fui aqui por eles mesmos, que ao retornar à escola dizem, melhor professor, marcou muito minha vida, foi muito significativo, às vezes até não desistiu de mim, insistiu para que eu fizesse, para que eu aprendesse, até mesmo, não somente enquanto professor, mas enquanto educador. E lá no Terezinha Paulino, à noite, eu acredito que é fazer com que eles se reinsiram no contexto educacional. A gente já tem alunos de 2018 para cá que concluíram o ensino fundamental, que concluíram o ensino médio, que estão fazendo um curso superior ou que tiveram algum tipo de progressão profissional porque agora possuem o diploma de ensino fundamental e médio. Então, acredito que essas são maneiras de impactar no sistema educacional como um todo. Tranquilo? Já quase finalizando, que momento o senhor destacaria, assim, como sendo mais satisfatório ou mais desafiador, no caso, desafiador positivo ou negativamente, como docente? As transições, porque quando você
e quando eu transitei da rede privada, em específico para atuar na rede pública, você tem uma série de mudanças significativas. Você tem ali equipamentos tecnológicos que auxiliavam, você tem um material didático que auxiliava. Ao chegar na rede pública, você já tem uma outra roupagem. Você tem também a ideia da formação do contexto familiar dos alunos. Então, isso sempre é muito desafiador, às vezes positivo, às vezes negativamente, porque o contexto familiar em que o aluno está inserido influencia diretamente no rendimento dele no aprendizado. Então, eu acredito que, em específico, eu não tenho desafios assim, bem pontuais, eu tenho desafios quase que diários. Aí isso faz com que você tenha que se reinventar para poder atuar de maneira mais significativa. Tranquilo? Acho que é isso. Pronto, agora a gente já está finalizando mesmo a entrevista. Eu gostaria de saber se o senhor gostou e se queria deixar alguma mensagem, sabendo que esse vídeo vai ser postado no YouTube para futuros professores ou para professores que estarão acessando essa entrevista. Uma entrevista bem interessante, a própria, o teor das perguntas faz com que você faça uma reflexão que às vezes até no automático do estar trabalhando você não faz, mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para os outros professores que atuam na rede é que, apesar de tudo, de todos os desafios do sistema, de todas as dificuldades, heterogeneidade dos alunos, contexto familiar bem complicado, que não desistam, que na medida do possível consigam se replanejar, se transformar, se reinventar, para que alcance de uma maneira mais sólida o aprendizado desse aluno. Eu acho que basicamente é isso, tá bom? Muito obrigada, professor. Então agora a gente vai estar finalizando essa entrevista. Tá certo. Disponha, foi uma honra, viu?